O programa está oficialmente aberto. Hoje, dia 22 de maio de 2026. Você está no canal Cuesta Verde Jornalismo de Verdade. Você gostaria de ter um bar? Sim, de ser o dono de um boteco? Ou para você que já é do ramo, apenas mudar de endereço? Talvez adquirir mais um estabelecimento gastronômico para o seu império? Bem, o Naldos Bar está à venda. Sim, o meu amigo Naldo quer se aposentar e, por isso, está vendendo o seu bar. Bar que fica em um ponto privilegiado na divisa entre Santos e São Vicente, junto aos tambores. Com detalhe, por se tratar de um estabelecimento tradicional, você estará adquirindo mais do que um bar, estará adquirindo uma história. Logo, entre em contato com o Cuesta que eu faço o meio de campo entre você e o Naldo, ou vá diretamente lá, sendo que o contato do Cuesta e o endereço do Naldos Bar estão na descrição. Sim, vamos lá, porque hoje é sexta e estamos no auge do aquecimento global, sim. O aquecimento global está com tudo, mas vamos desprezá-lo, vamos menosprezá-lo. Como mamar? Com o degustar de uma deliciosa geladinha. Dito isso, livro de oração em mãos. Quem não tiver, mãos em posição de prece e muito respeito, que respeito é bom e a divindade gosta. Página 70, oração ao Senhor. Ó Senhor, El Cantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta, do amor. Protegei-nos de todos os males. Dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz. Agradecemos de coração. E eu peço ao nosso Senhor El Cantare que, por favor, não permita que injustiça alguma ocorra durante esse programa. Muito obrigado. É isso aí, gente. Estamos regressando à sala de guerra do Sr. Steve Bannon. Contudo, antes de entrar nela, eu quero parar aqui para puxar a direita. Para puxar a orelha da direita, sim. Puxar a direita pela orelha. Porque, desde semana passada, entrou um assunto em voga aí, que vocês já sabem, a questão do filme Dark Horse e Flávio Bolsonaro. E eu tô vendo o pessoal da direita, de novo, entrando nessa. Caindo como patinho, entrando como patinho nessa furada aí. Oh, pelo amor de Deus, gente. De novo eles vão vir com essa mesma tática, a esquerda vem com essa conversa mole. É igual fizeram com a questão das joias, a questão da baleia. Isso é uma tática, é um método que se chama de saturação. Saturação. Eles pegam uma lorota e ficam mastigando. Para quê? Para duas coisas. Uma, ocupar espaço. Enquanto essa lorota está sendo mastigada e deglutida aí por todo mundo, não se discutem os reais problemas do país, que é a existência da esquerda em si. E ponto 2, é gerar uma saturação em cima da imagem do Flávio Bolsonaro, para que o afegão médio chegue uma hora e fale: porra, meu, não aguento mais ouvir falar do Flávio. É isso. E eu vejo o pessoal da direita entrando nisso. Meu, pelo amor de Deus, cara. Tenha vergonha na cara, pô. Eu já falei disso em outros momentos. A gente precisa ter paridade de armas. Como que se faz isso? Cria uma lorota. Simples. E não fique esperando para responder a lorota deles. Ataque antes. A melhor defesa é o ataque. E no caso deles, não precisa nem de lorota. É só olhar a cara deles. Olha a cara dos agentes da esquerda. É um mais bizarro do que o outro, bicho. Você precisa inventar alguma coisa
sei lá, de fenomenal para atacar gente tão medíocre assim, cara? Vocês não frequentaram escola. Lembra da quinta série lá no fundão, a turma da zoeira? Pô, bola uma zoeira, cara, e cai em cima dessa cambada de vagabundo e fica mastigando, mastigando, até não poder mais. Simples, cara. E outra coisa também, o pessoal tá muito preso nesse negócio de internet, cara. Isso aí você não faz na internet. A zoeira. A zoeira. Como que a gente propaga a zoeira? No boca a boca. No olho no olho. Aonde? Na conversa de bar. Dentro do ônibus. Dentro do metrô. Dentro do trem. Dentro do avião. Na fila do banco. Até na igreja antes de começar a missa. É simples, gente. Tão difícil assim. E antecipação. Faz uma agenda de zoeira. Olha a cara deles. Bola uma zoeira e toca o barco, velho. Bem, nós vamos entrar na sala de guerra do Sr. Steve Bannon agora. Conversaremos mais na sequência. De volta ao texto da Sra. Jojo, as esculturas de Sabine Howard comemoram figuras e eventos históricos que se alinham com valores conservadores, sendo que sua técnica clássica é evidente em obras como o Memorial Nacional da Primeira Guerra Mundial, instalado em Washington em setembro de 2024, que homenageia a coragem e o sacrifício dos soldados americanos. Por fim, as esculturas de Howard celebram o heroísmo, a bravura e o patriotismo americano. Sim, nós temos problema no caso aqui em relação aos Estados Unidos, em relação às Forças Armadas, que o maior ato delas nos últimos tempos foi o Dia da Perfídia. E o brasileiro nós temos outros problemas, porque a questão de heroísmo. O brasileiro tem uma dificuldade de classificar o heroísmo. Heroísmo é um ato de bravura que transcende a existência da própria pessoa. Ela é abrir mão da sua segurança pessoal em prol de algo que ela considera muito maior, muito mais valioso do que a própria existência dela. E aqui nós temos um problema bravo com isso, porque tem uma frase que diz que cada geração tem os Beatles que merecem. Tem até uma frase de Tocqueville que diz: cada nação tem a democracia que merece. E nós temos os heróis que nós merecemos. Em todo caso, no site Realism Today, publicado foi o artigo de autoria de Donald Cuspit, alcunhado de A Jornada de um Soldado Memorizada na Arte. Sim, a arte transformada em panfletagem política. A Jornada de um Soldado Memorizada na Arte. Lendo-se que, em 26 de janeiro de 2016, a Comissão do Memorial da Primeira Guerra Mundial anunciou a seleção do tempo e do conceito do projeto do Memorial da Primeira Guerra Mundial, um projeto do arquiteto Joy Weichar e do escultor Sabine Howard, chamado O Peso do Sacrifício. Foi escolhido para o Memorial Nacional da Primeira Guerra Mundial no Pershing Park, em Washington, em cujos corpos dinamicamente realistas das figuras de A Jornada de um Soldado, que faz parte do projeto, Howard utilizou expressivamente o conhecimento da linguagem corporal que adquiriu ao esculpir os corpos estáticos e idealizados, já que eles eram relativamente inexpressivos, ou no máximo, minimamente expressivos, com os gestos dos braços e as expressões de seus rostos relativamente contidos e peculiarmente fora do ponto de seus magníficos torsos. Aqui é um ponto que eu quero falar para vocês, é o seguinte. Quando essas figuras, seja de escultura, pintura, para eles se tornarem realistas, eles têm que ter algo de não realismo. É meio paradoxal. Mas eu vou dar um exemplo aqui que vocês vão entender. Há uns anos, uma amiga da minha mãe trouxe a filha dela,
falando que a filha dela gostaria de ser modelo, a filha dela era linda. E como eu trabalhava com publicidade à época, perguntou se eu poderia fazer alguma coisa, poderia dar pelo menos um conselho, alguma coisa. E eu vi a moça, uma menina linda, maravilhosa, fantástica. E eu falei, olha, ela não tem condição de ser modelo. Como que não, mamá? Não era mamá ainda, mamá é... Como não, Matheus? Mamá é força de expressão ultimamente, que eu não consigo mais parar de falar. Como não? Aí eu expliquei para ela que acontece o seguinte, você pode ver que quando o pessoal fala das grandes modelos do mundo, dizem o seguinte, pô, mas essa mulher não é tão bonita assim. Não é que ela não é tão bonita, ela é linda, só que ela tem um suave elemento de bizarrice, um certo exotismo. É algo que as faz se destoar das demais. Você pega uma fila, um monte de mulher bonita, se a mulher tem algo um pouquinho diferente, ela salta aos olhos, ela se destoa das demais. Por isso que o pessoal tem a impressão de que as modelos não são tão bonitas assim. Elas são lindas, assim, só que elas têm, como eu falo sempre, uma suave bizarrice. Algo, uma particularidade que faz de cada qual uma mulher única e que se destoa das demais. Ela salta aos olhos. Por isso uma obra de arte ela não pode ser 100% realista, ter as dimensões corretas. Ela precisa ter um detalhezinho assim, como os rostos peculiarmente deslocados dos torsos. Ok? Vamos lá. Eles eram relativamente inexpressivos ou, no máximo, minimamente expressivos, com os gestos dos braços e as expressões de seus rostos relativamente contidos e peculiarmente fora do ponto de seus magníficos torsos, como os dos deuses e deusas míticos Apolo, Afrodite, Marte e Hermes, e das figuras simbólicas persistência, teimosia, atenção plena e ego, que ele fazia antes de decidir lidar com seres humanos reais e experiências humanas. O classicismo significa controle e elegância. E, embora as figuras modernas de Howard estejam no controle de si mesmas, especialmente suas mulheres, elas também são muito mais vivas do que suas figuras clássicas. Conquanto que os soldados de Howard têm grandes egos, mas claramente não tão grandes quanto dos deuses e deusas onipotentes, mas em movimento, não passivamente. Pois a guerra, afinal, é uma expressão de agressão que Freud disse ser uma manifestação do impulso de morte, já que matar sem consciência é o propósito inconsciente da guerra, por mais que ela possa afirmar servir a um propósito consciente. Nota, toda essa lenga se resume a uma palavra, motivação. Sim, esse impulso de morte, já matar sem consciência é o propósito consciente da guerra. Por que sem consciência? Porque o grande guerreiro é aquele que parte para o combate sem medo de matar e sem medo de morrer. Ele é alheio àquilo que faz com que o afegão médio não tenha um ato de heroísmo, não perpetre um ato de heroísmo. Aquela risca onde o afegão médio, por onde o afegão médio, aquela risca que demarca o limite do afegão médio, da qual ele não passa, o herói dá um passo adiante. Por quê? Porque ele deixa para trás esses medos, não que ele não tenha medo, não que ele não tenha esses sentimentos, não são sentimentos ruins, são sentimentos benéficos, de autopreservação, mas que no momento do conflito ele não pode carregar com ele. Ele tem que ir para o combate com, digamos assim, uma certa pureza, livre de qualquer sentimento de culpa, com apenas uma motivação: vencer o seu oponente. Por isso é o movimento. O movimento mostra essa deslocação, ele indo para dentro do seu inimigo. Tanto é que, só para vocês terem uma ideia, no capacete do samurai,
Os samurais tinham sempre o quê? Uma figura de uma libélula. Sim, uma libélula. Por quê? Porque a libélula só voa para frente. Ela é um símbolo do guerreiro. O guerreiro tem que ir para frente, para dentro do seu inimigo. Quando eu estudei o Jeet Kune Do, a arte marcial criada pelo Bruce Lee, que na verdade não é uma arte marcial, é apenas uma disposição de combate baseada em improvisação intuitiva. Bruce Lee fala, você tem que ir para dentro do seu oponente. É aceitável um recuo estratégico? É aceitável, claro. Mas para fazer o seu oponente abrir a guarda e você ir para dentro dele. Você não pode ter medo do seu oponente. Você precisa, aliás, você precisa chamar o seu oponente para lutar, porque às vezes ele pode estar com medo de lutar. Você tem que tirar um pouco esse medo dele. Às vezes o recuo estratégico é para fazer o cara pegar um pouco de confiança, pegar um pouco de gosto. Só um pouco, que se ele gostar, você apanha. Mas a questão é essa. Então o grande guerreiro ele vai para dentro do seu oponente. Ele dá esse passo adiante. Que é o que está faltando para a direita. A direita está muito medrosa aí. Fica esperando a esquerda agir. A esquerda tem o seu método já definido. Eles vão para cima. Porque eles já viram que a direita se encolhe. A hora que os conservadores estão reclamando e pararem de se encolher e forem pro pau, a conversa muda. Eu falei no começo, cara. Tem que ter um pouco de bravura. Meu. E muda por quê? Porque é aquilo que Mike Tyson já disse, todo mundo tem uma estratégia até levar um soco na cara. Mete um soco na cara dessa gente pra você ver como a saturação deles acaba na hora, meu. De volta ao texto de Jojo, Steve Bannon, apresentador do War Room, contribuiu para o ativismo conservador por meio da produção de filmes e documentários, posto que seus filmes exploram temas relacionados à história, política e cultura americanas sob uma perspectiva conservadora. E, dentre as obras notáveis estão The Undefeated, que narra a ascensão política de Sarah Palin, e Clinton Cash, sim, Clinton Cash, que investiga as negociações financeiras da Fundação Clinton. Só posso dizer sobre esse documentário uma coisa só. Puta que eu pariu. Em 12 de maio de 2016, no Time publicado foi o artigo de autoria de Philip Elliott, alcunhado de Clinton Clash. Um ataque mordaz com o objetivo de persuadir os esquerdistas. Lendo-se que seria fácil descartar uma adaptação cinematográfica de uma obra do livro de Peter Schweizer sobre o complexo de caridade política sem fins lucrativos de Bill e Hillary Clinton como nada mais do que propaganda conservadora. Mas, sentando em uma sala de exibição em Manhattan, numa noite de quarta, ficou rapidamente claro que os conservadores não eram o público-alvo de Clinton Clash. De novo, mas sentando em uma sala de exibição em Manhattan, numa noite de quarta, ficou rapidamente claro que os conservadores não eram o público-alvo de Clinton Cash. Sim. Aí nós vamos entrar naquilo que se chama linguagem. Linguagem. Ultimamente os caras inventaram um negócio de bolha. Bolha chama uma babaquice, isso. Teve que furar a bolha. É a questão de linguagem, gente. Você precisa entender. É aquele velho conceito que se diz de se dar feijoada para nenê. Não funciona. É a linguagem. Você tem que usar a linguagem certa para se comunicar com as pessoas certas. Por isso chama público-alvo. E eu vou dar um exemplo para vocês. Um dia eu passei aqui numa livraria aqui perto, aqui na Paulista. Eu passei, não entrei, só olhei de fora. E o que eu vi lá é a coisa mais nojenta do mundo. Livro infantil tratando de Che Guevara para criança. Sim, livro infantil para criança. Contando a história do Che Guevara, o Che Guevarinha. É o Che Guevarinha, assim, o Varinha. Eu parei na esquina para vomitar, porque me virou o estômago. Eu nem abri para ver aquela merda. Senão eu ia ter um treco, mas eu parei na esquina e vomitei. Porque eles pegam um sujeito, um assassino safado, vagabundo, ladrão,
bicha, porco, tudo mais que você puder usar de classificação para um verme desse, e criaram o quê? Uma estampa infantil para mostrar para as criancinhas. Olha a merda que... Mas isso é o que a esquerda faz. Por isso que eu falo, a gente não pode ficar na defensiva. Eles já vão doutrinando a criança, mostrando que o Che Guevara é um carinha legal. Quando você pega a capivara desse filho da puta, você vê que filha da puta é um termo muito elegante para ele. Não, é a questão de linguagem. É igual aquele livro que o Bolsonaro mostrava, lembra? Que mostrava o menino lá com o buraco para ele enfiar o dedo e a menina com o buraquinho para já ensinando coisa para criançada, meu. Pô, aqui na TV a cabo, canal infantil, tem um programa da marmitinha. Se transformar a marmita. A mulher que tatua o rabo em marmitinha para torná-la palatável para as crianças. Isso chama-se linguagem, gente. E a direita precisa aprender a lidar com isso. Porque isso é guerra cultural. Por isso que nós estamos dentro da sala de guerra do Sr. Steve Bannon para aprender isso. Esse documentário, Clinton Cash. Estou indo para o Clash também, não sei porque me lembro o Clash. Mas o documentário Clinton Cash mostra isso. O trabalho sujo da fundação de Bill e Hillary Clinton. Um foi presidente dos Estados Unidos, a outra também, uma discípula de Saul Alinsky, também queria ser presidente dos Estados Unidos. Ela quase que nós tivemos essa desgraça na presidência. Se o Trump não vence, nós estamos fodidos, porque saía do governo de Barack Obama, discípulo de Saul Alinsky, para ela que é discípulo também de Saul Alinsky. Saul Alinsky, aquilo que o Olavo de Carvalho sempre lembrava da frase de Conte, a vida dos vivos é gerida por escritores mortos. Saul Alinsky chegou à presidência do maior país do mundo, dos Estados Unidos. E como é que vocês querem? Vocês querem que esse mundo dê certo, cara? Saul Alinsky na presidência da República. Vocês estão brincando comigo? Mas nós tivemos isso. Por quê? Guerra cultural, linguagem. Os conservadores precisam aprender a lidar com linguagem, enxergar o público-alvo e conversar com esse público-alvo, ok? E por aqui eu encerro o programa de hoje. Vamos para a hora de passar o chapéu, que é a hora que eu mais gosto, e a hora que vocês mais gostam também, que é a hora em que eu ganho uma graninha. Bem, na descrição do programa eu estou disponibilizando os métodos de arrecadação de fundo por via direta e por via indireta. Por via indireta, os meus livros aqui, a começar por este. A Máquina da Verdade. Esse livro, Menino Veste Azul e Menina Veste Rosa. Pode dar para a criançada, que a criançada irá adorar. Aí tem o meu outro livro, o romance A Saga de Kid Winchester, para os adultos ou os adúlteros. E o link do curso Fundamentos do Exorcismo. Aí vamos para a arrecadação de fundos por via direta. Ao apoio do meu blog O Mochileiro Místico, para você fazer sua doação. O Pix, para... Pega aí o celular agora, já deu uma força para nós, não se acanhe. E o PayPal para os acólitos do estrangeiro. Aí tem o link da Boutique do Cuesta para você comprar sua beca de conservador para as manifestações, para ir votar especialmente. O link de Com Letras de Mateus, meu álbum de rock, em parceria com meu amigo Renato Pop. E o contato do Cuesta, para você mandar suas dúvidas, sugestões de pauta, pedir o contato do Naldo e coisa e tal. Aí tem o link do grupo do Cuesta no Getter, o grupo do Cuesta no WhatsApp, o nosso canal mais estreito de comunicação, e Naldos Bar, o ponto de encontro dos acólitos. Lugar certo para você enfrentar hoje, exatamente hoje ou amanhã, para que você trave uma batalha contra o aquecimento global. E atenção, próximo evento, atenção Denilson, todos os carros. Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, mais de um edifício, no sábado, dia 23 de maio de 2026, às 8 horas. No sábado, amanhã, dia 23 de maio de 2026, às 18 horas. Os Segredos do Mundo Espiritual por Ryonosuke Akutagawa, mais de um edifício.
Dito isso, eu quero agradecer a todos vocês que me acompanharam e até a próxima. Bye!